não houve uma convenção ou uma reunião em que isso se definiu. Esses 5 slogans da Reforma, eles surgem no período da pós-Reforma, já no período depois dos puritanos, à medida que os herdeiros da Reforma tentavam, de alguma forma, sintetizar os pontos centrais da Reforma no momento em que eles estavam enfrentando a Contra-Reforma, que era bem expressa no Concílio de Trento. Então, havia muitos ataques à Reforma Protestante. E os reformadores e os que vieram depois deles sentiram necessidade de se articular para poder responder. Então, daí que eles elaboraram confissões, credos, catecismos, para poder dizer o que é que eles acreditavam, e em que aquilo que acreditavam era diferente da Igreja Católica, e também as diferenças que havia entre eles, entre batistas, presbiterianos, independentes, episcopais, congregacionais. Então, esses credos e confissões, eles nasceram da necessidade apologética de defesa e de apresentar respostas para os questionamentos que eram feitos e pelos ataques da Igreja Católica. E aí também era preciso definir de uma maneira clara, sintética, quais eram os pontos centrais da Reforma Protestante e em que é que eles divergiam da Igreja Católica, não é? E aí se consolida esses chamados 5 solas. Aquilo foi eu não sei quem pela primeira vez usou o termo, mas esses 5 pontos, eles representam o que as grandes linhas da Reforma tinham em comum contra o catolicismo. A começar com sola Escritura, que a Igreja Católica não era sola Escritura. A sola Escritura dizia que Deus já falou o que tinha para falar e o que Ele falou está na Bíblia. A Igreja Católica acreditava em revelação continuada, como até hoje acredita. Então, a sola Escritura era contra a doutrina da revelação continuada que prevalecia na Igreja Católica. Somente Cristo, é evidente, a Igreja Católica apresentava uma centena de mediadores, a começar de Maria e também os santos, que funcionavam como mediadores. Somente a graça contra o sistema e somente a fé como resposta ao sistema sinergista e semipelagiano de salvação da Igreja Católica, que trazia o homem como colaborador e cooperador na salvação. Somente Cristo, somente a fé e somente a graça. E, finalmente, o resultado desses pontos é glória somente a Deus, só lhe deu glória. Então, essa formulação ela foi feita 100 e poucos anos depois da Reforma Protestante. Eu não me recordo agora quem pela primeira vez usou esse slogan, né? Pegou os 5 e juntou. Mas eles representavam o pensamento de todas as alas da Reforma em vis-à-vis o que a Igreja Católica representa. E, desde então, ele passou a representar, até nos dias de hoje, né, caracterizar de maneira ampla o pensamento reformado. Então, a ponto de que, se alguém acha que esses pontos, crê em todos esses pontos, né, entendidos no seu contexto, essa pessoa pode ser considerada alguém que está dentro da tradição reformada, porque ela afirma esses 5 pontos aí. Então, essa é a origem dos slogans, né, dos solas.